Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um culto da juventude. Que Deus possa falar no seu coração. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever, ativar o sininho e vamos louvar o nosso Deus. Eu buscava, teu amor me encontrou. Fizeste um caminho a mim, o teu sussurro levou-me a teu coração. Pra sempre eu pertenço a ti. Agora eu vejo, tu estás comigo. Por onde eu for, o amor não vai falhar. É verdade, eu sei. Sim, eu sei que o amor por perto está. Eu creio em ti, eu confio em ti, eu confio em Deus, sei não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás o amor, não vai falhar, nunca falhar. Preciso me ouvis a orar. Tu deixa tudo e vens a mim. Pintas o céu com as promessas que a graça traz. Pra sempre eu buscarei a ti. Agora eu vejo, tu estás comigo. Por onde eu for, o amor não vai falhar. É verdade, eu sei. Sim, eu sei que o amor por perto está. Sim, eu creio em ti, eu confio em ti, eu confio em Deus, sei não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás o amor, não vai falhar, nunca falhar. Eu confio e eu sei não me deixarás. Quero mais de ti, não mudarás o amor, não vai falhar, nunca falhar. Aleluia. Quem sou eu para que um grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgata, purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim.
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Declare: escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Que nessa noite você possa declarar que você é escolhido por Deus. Nós te louvamos, ó Pai, para que o Senhor seja sempre entronizado. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia, Pai. Santo, santo é o seu nome, Jesus. Nós somos escolhidos por ti, Jesus. Santo, santo é o seu nome. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua graça todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há.
Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará. Igual outro não há. Rega os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram ao adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança cheia. Na cruz venceu o nosso Rei. Ele que tem o poder, poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu, igual outro não há. Rega os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram ao adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Aleluia. Com teu poder, Senhor, cadeias se rompem, medos se rompem, temores se rompem. Nós louvamos a Ti, Jesus, porque o Senhor é o único digno de todo louvor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo.
Esse é o nome, acima de todos os nomes, acima de todos os medos, acima de todos os temores. É Ele quem devemos buscar como um povo de Deus. Se você, aí na sua casa, onde quer que você esteja assistindo, sente dúvidas, sente medos, Deus está aqui falando: não temas, eu sou contigo, eu te trouxe até aqui, te levarei para caminhos que você nem imagina, caminhos onde você não faz ideia, eu te guiarei. Se eu te trouxe até aqui, eu te levarei para voar bem alto. Então, querido, não tema, nessa noite não tema, ore a Deus, busque a Ele. Um povo se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Não me entrego ao medo, rego a cabeça e olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Estão em ti, Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos desse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, 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 oh. Se ouvirá em seu trono o som da nossa adoração, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Você pode declarar: se ouvirá, se ouvirá em seu trono o som da nossa adoração, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus.
se ouvirá em seu trono o som da nossa adoração, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. Amor, a graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono o som da nossa adoração, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. Amor, a graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono o som da nossa adoração, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. Amor, a graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Vamos declarar Jesus. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Aleluia! Quero te convidar, você que está aí na sua casa, a fechar os seus olhos e agradecer a Deus pela vida. Agradecer a Ele porque você tem a oportunidade de viver mais um dia. Vamos agradecê-lo porque nós temos agora a oportunidade de juntos cultuarmos a Ele e celebrarmos ao nosso Pai. Deus, obrigado por mais uma oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, por cada fôlego que nós podemos dar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua graça um dia nos alcançou. E a Tua graça tem nos alcançado a cada dia, Deus. Nós Te louvamos, Pai. Colocamos esse tempo diante do Senhor, pedindo, fale conosco, Senhor. Fale conosco, Pai. Fale conosco por meio da Sua palavra. Fale conosco, Deus, a cada instante. Seja por alguma mensagem no chat, seja por alguém que está próximo a nós, seja diretamente de Ti mesmo, Pai. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus por mais um momento em que nós temos para celebrarmos ao Senhor e para conversarmos sobre a palavra dEle. Gostaria de te convidar, caso você ainda não tenha feito, a nesse momento investir no canal do YouTube da sua igreja, da nossa igreja. Então, se você tem aí alguns segundos, eu gostaria de pedir encarecidamente que você clicasse ali no botão curtir, o joinha, né? Ou, se você ainda não se inscreveu, se inscrevesse em nosso canal e também enviasse esse link para os seus grupos de WhatsApp, para os seus contatos, para que dessa forma mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da nossa igreja. É rápido,
bem de boa. Se você está aí com a sua TV, se você está assistindo a TV, é só clicar no botão Enter ali, já aparece a opção. Se você está no seu celular, é só sair do chat rapidamente e já clicar ali. Cada vez que você faz isso, você contribui para a relevância do canal da nossa igreja. Se é a primeira vez que você também está no nosso chat aí, daqui a pouquinho vai aparecer uma mensagem do Conexão, pedindo para você preencher algumas informações. O objetivo é simplesmente que nós possamos conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre como você chegou no nosso canal e de que forma nós, como igreja, possamos servir a sua vida também. Então, preenche ali, é rapidinho e vai ser muito bom para nós e, se Deus quiser, também para a sua vida. Bom, gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo, seja lá como você tem feito a sua leitura, em João, capítulo 11. O Evangelho de João é o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 11. E nós vamos caminhar um pouquinho por essa história tão conhecida por alguns de nós, né? Irmãos, a Bíblia, ela é muito importante para nós cristãos. Ela tem ali histórias, relatos e princípios que são fundamentais para que a gente possa sustentar a nossa fé. Além disso, ela nos ensina, revela sobre quem Deus é e de que forma nós temos que viver para agradá-los, como Ele gostaria que cada um de nós se comportasse e vivesse a vida. Ela apresenta para nós valores e esses valores é que devem guiar as nossas ações. Também na Bíblia, especialmente nesses 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos o relato da vida de Jesus. E Jesus, sem dúvida, é o nosso maior modelo. É olhando para Ele que nós vamos entender e saber qual a melhor forma de vivermos, como lidarmos com as diversas situações da vida. Quando a gente passa pela história dele, nós vamos ver que ele nos ensina de que forma nós devemos viver, nos relacionar com o próximo, como ele lidava com as dificuldades da vida, às vezes com alguns confrontos que ele recebia e diversas outras situações que Jesus age de forma exemplar. Essa história, registrada no capítulo 11 de João, ela também nos mostra quais sentimentos sondavam o coração de Jesus, quais sentimentos estavam no coração dele quando ele lidava com situações dessa área que ele lidou aqui no capítulo 11. Então eu gostaria de caminhar com os irmãos e olhar junto com vocês para o coração de Jesus, para os sentimentos que estavam no coração dele e identificar como ele lidou com situações de sofrimento. Bom, João capítulo 11 conta a história de Lázaro. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E esse trio era muito próximo de Jesus. Tanto é que quando vão chamar Jesus, eles dizem, Lázaro, aquele que o Senhor ama. Ou seja, Jesus conhecia eles, tinha uma convivência com os 3. E logo no início dessa história, nós vamos ver que Lázaro está muito doente. E as irmãs, preocupadas com a saúde dele, mandam chamar Jesus. Porém, Jesus acaba demorando um pouco para ir até seu amigo e ele vem a falecer. Mais um pouquinho para frente, nós vamos ver que quando Jesus chegou, o velório já estava acontecendo há algum tempo e estava cheio de gente. Muitas pessoas estavam acompanhando toda aquela história triste. E ao ficar sabendo que Jesus tinha chego, Marta vai correndo até onde ele estava. Já Maria preferiu continuar em casa. E é interessante que logo que Marta chega até Jesus, ela já chega dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a partir desse momento eu gostaria de fazer alguns destaques, porque o coração dessas mulheres, dessa família, estava passando por uma situação dolorida. Eles tinham perdido um ente querido, tinham perdido alguém da sua própria família.
E diante dessa situação, diante de uma situação como essa, muitos vão perceber a fragilidade da vida. Como nós somos fracos, como numa hora nós podemos estar bem e de repente nós podemos estar mal. Sem contar que essas mulheres podiam estar com uma tristeza com relação ao próprio Jesus. Afinal, elas chamaram ele. E a Bíblia conta que Jesus demorou para ir até elas. O fato de Maria não ter ido receber Jesus e a forma que Marta chegou até ele podem demonstrar que talvez em algum lugar no coração dessas mulheres elas tinham uma pequena decepção com a atitude de Jesus. Fato é que cada um de nós está lidando diariamente com situações de sofrimento, ainda mais em um período como esse que nós vivemos no meio de uma pandemia. Ainda mais numa semana que nós tivemos tão complicada e tão difícil. E há diversas formas que nós podemos lidar com esses sofrimentos, com esse tipo de cenário. A primeira forma, nós podemos identificar como aqueles que são inabaláveis. Sabe aquela pessoa inabalável? Está tudo caindo em volta dela. Não, está tudo bem, está tranquilo, está de boa, vamos continuar vivendo. Não, Deus está no controle de todas as coisas, está tudo bem. E a pessoa aparentemente não se abala. Tem um outro grupo que diante de um cenário como esse, a gente pode chamar ele de os apocalípticos. Não, está acabando o mundo, é o fim mesmo, chega, deu já o prazo, Jesus está voltando, acabou, vai todo mundo morrer. Há também aqueles que nós podemos chamar de os retaliacionistas. O pessoal quer tudo retaliação. Não, tá desse jeito porque por causa do carnaval, ou porque o pessoal estava longe de Deus, porque um monte de gente pecou e agora Deus está pesando a mão mesmo. Além disso, tem o pessoal também que a gente poderia chamar de os reducionistas. Não é tudo isso, não, está tranquilo, é menos, não é tão grave, não é tão sério. Há ainda diversas outras maneiras de lidarmos com cenários como esse. Mas fato é que a forma que nós agimos diante do sofrimento, a forma que nós nos comportamos, revela muito do que está em nosso coração. E ao olharmos para Jesus e a forma que ele está lidando com esse capítulo, em que nós temos pessoas sofrendo, revela também o que estava no coração dele e o que deve estar no nosso. Como nós vimos, Marta chegou chegando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é possível nós sabermos a entonação da forma que ela falou com Jesus. Mas a gente pode ver que Jesus responde ela, demonstrando que seu coração sempre transmitia esperança. Seguimos o diálogo, capítulo 11, verso 23. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Gente, essa frase chamou muito a minha atenção, quando ela diz que ela acreditava que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E me chamou a atenção porque são pouquíssimas pessoas que falaram isso enquanto Jesus estava vivo. Há um outro momento em que Pedro diz isso, que Jesus é o Cristo, o Filho de Davi. E aí na hora que Pedro fala isso, Jesus elogia ele, diz que foi Deus quem revelou aquilo para ele. Ou seja, a percepção, muitas pessoas desconfiavam, tá? Muitas pessoas desconfiavam que Jesus era além de um profeta, né? Para muitos ele era um profeta, para outros ele era algum mestre muito sábio. Mas algumas pessoas desconfiavam que ele realmente era o Messias que tinha vindo ao mundo. Mas para alguns era claro que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E é incrível que nesse momento de dificuldade, em que a Marta tinha acabado de perder o irmão dela, Jesus não tinha chego a tempo,
Jesus transmite para ela esperança por meio desse diálogo, e essa esperança despertou no coração da Marta a realidade de que ela estava do lado do Filho de Deus. E eu acredito que assim como Jesus, nós também devemos ter o nosso coração preenchido constantemente com essa esperança, mesmo em meio ao sofrimento. Aquela certeza, aquela convicção de que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do cenário mais complicado de todos, Cristo permanece ao nosso lado. Jesus, o Filho de Deus, ou seja, Deus permanece ao nosso lado, mesmo em meio às dificuldades. Essa convicção, ela deve despertar em nossos corações uma esperança contagiosa, uma esperança que alcance aqueles que estão à nossa volta, que às vezes não estão vendo solução para as dificuldades, não estão vendo um propósito naquilo, não estão vendo uma forma de lidar com aquela circunstância. Mas às vezes com uma palavra, com um lembrete, a esperança é renovada e a força para lidar com a dificuldade novamente surge. Nós não podemos esquecer em nenhum momento o Deus que nós servimos. Mesmo que estejamos com medo, mesmo que estejamos preocupados, e é importante ficar claro que não é pecado. Você ter medo diante da dificuldade, você ficar preocupado não é pecado. Nós não podemos esquecer o Deus que nós servimos e que Ele mantém a soberania diante de todas as dificuldades. Mas há ainda um outro sentimento no coração de Jesus que chama a minha atenção. Marta voltou para casa e avisou Maria que Jesus queria vê-la. Jesus queria conversar com ela. Versículo 32 diz o seguinte: assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, Maria caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Esse versículo é famoso, gente. Famoso para quem participava de gincanas. Sabe aquela gincana de retiro, essas coisas? Geralmente tinha perguntas que eram de praxe, né? Você tem lá, qual o maior capítulo da Bíblia? Qual o maior capítulo da Bíblia, que era o Salmo 119? Qual que é o menor capítulo, que é o Salmo 117? Maior livro, menor livro, maior versículo. E tem lá qual era o menor versículo da Bíblia. E o menor versículo da Bíblia é esse, João 11:35. Jesus chorou. Porém, apesar de ser o menor versículo da Bíblia, a verdade é que esse versículo tem uma profundidade incrível. O que ele representa é algo sensacional. Sabe por quê? Jesus sabia o que ia acontecer instantes depois. Ele sabia o final da história, que Lázaro iria ressuscitar. E aí eu fico pensando, poxa, Jesus chega naquele cenário, né? Imagina todo mundo sofrendo, chorando, ele sabia o que ia acontecer daqui a pouco. Por que ele não estava sorrindo? Gente, calma, está tudo bem. Espera até o final da história. Ou por que Jesus não repetiu? Porque a pergunta de Maria, ou melhor, a afirmação de Maria, é a mesma que Marta tinha feito. Marta chegou para Jesus e falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria chegou para Jesus e falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, sabendo o final, por que ele não repetiu a resposta? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que em um momento Jesus estava forte diante de Marta, mas logo em seguida ele estava tão vulnerável? E olhando para isso, para essa complexidade de quem Jesus é e de como ele agia, uma coisa fica evidente. Há um sentimento que é essencial estar em nossos corações em cenários de sofrimento. E esse sentimento é a
compaixão. Alguns dias atrás, conversando sobre Jonas, nós falamos ali que compaixão significa sofrer com. Marta precisava ouvir a verdade, ela precisava ser lembrada que Jesus é a ressurreição e a vida. Marta precisava da verdade, mas Maria precisava das lágrimas. Para Marta, Jesus transmitiu esperança, mas para Maria, ele colocou-se do lado dela e deixou-se levar por sua dor. A compaixão nos faz responder às pessoas de acordo com o sentimento delas e não com o nosso. A compaixão não permite, em nenhum momento, a gente minimizar a dor ou o sofrimento de alguém. Ela não dá espaço para qualquer tipo de sarcasmo ou qualquer tipo de sentimento que vá prejudicar ainda mais a situação. Jesus colocou-se do lado dela e a Bíblia diz que Jesus chorou, que lágrimas saíram do seu rosto, que aquela situação doeu no coração dele. E é interessante que a compaixão, ela não tenta dar justificativas ou possíveis soluções. Olha como é que estavam as pessoas ao redor, verso 36. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, diziam: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Mas enquanto essas pessoas faziam esse tipo de comentário, Maria continuava chorando. O sofrimento continuava ali, a dor continuava a existir. E a postura de Jesus diante desse cenário é de sofrer com ela, de sofrer ao lado dela. E, gente, olha de quem nós estamos falando. De Jesus, o Filho de Deus. Alguns instantes depois, ele ressuscitaria um homem que estava morto há 4 dias. Mas mesmo sabendo o que aconteceria depois, aquele momento era apenas o momento de chorar com Maria. Tanto o sentimento de esperança que está presente em nossa fé, como o sentimento de compaixão estavam guiando Jesus para lidar com aquele cenário de sofrimento. Mas há ainda um outro sentimento presente nessa história. Versículo 38 diz o seguinte: Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Nesse versículo, as nossas traduções em português, elas tiram um pouco o peso do que realmente estava acontecendo ali. O termo grego que foi traduzido por indignado significa urrar de raiva. Ou seja, naquele cenário, Jesus chega apresentando a esperança para Marta. Jesus chega ao lado de Maria e chora com ela, movido pela compaixão que ele sentia. Mas também nesse cenário de sofrimento, Jesus estava furioso. E aí a gente tem que se perguntar, né? Por quê? Por que Jesus estava tão irado nesse cenário? E para diversos comentaristas, só existe uma razão da ira de Jesus. E essa razão também deve despertar a ira em nossos corações. Tim Keller comenta sobre esse trecho no seu livro Encontros com Jesus, dizendo o seguinte: Jesus se enche de fúria contra a morte. Ele não diz: olhe, habitue-se, ponto final, todo mundo morre, assim é o mundo. Conforme-se, aceite. Não, ele não faz isso. Jesus olha firme para o nosso maior pesadelo, o fim da vida, a perda dos entes queridos, e se exaspera. Tanto para o Tim Keller como para diversos comentaristas, o estar diante da morte
trazia fúria no coração de Jesus, da mesma forma que deixa Deus também irado. Porque a morte, ela não faz parte do desígnio de Deus para nós, do motivo pelo qual nós fomos criados. A morte é fruto do pecado humano. Quando a gente volta lá para Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus vai tendo cada ato criativo, e no final de cada ato criativo ele diz, o autor, e viu Deus que era bom. Deus fez a criação boa. Deus criou tudo para ser bom. Porém, quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver a cena da queda. Quando o homem desobedece Deus, e isso traz para ele a consequência da morte. Nós não fomos criados para morrer. A morte é fruto do pecado, é fruto do coração humano, da maldade humana que se afastou de Deus. E um coração movido pelo pecado, movido por essa maldade natural da humanidade, ele tem sentimentos opostos aos sentimentos de Jesus. Diante do sofrimento, ao invés de um coração pecaminoso mostrar a esperança, predomina o desespero. Ao invés de um coração que demonstraria compaixão, aquele que está longe de Deus demonstra egoísmo. Ao invés da ira contra a morte, contra o sofrimento que tem assolado tantas pessoas, um coração longe de Cristo demonstra apenas indiferença e descaso. Mas essa história de Lázaro teve um final feliz. Lázaro ressuscitou, nós vemos a cena, né, que Jesus manda removerem a pedra, e eu imagino que deve ter sido uma cena assustadora. Eu imagino uma cena assustadora. Tem, inclusive, um dos filmes de Jesus, sabe aqueles filmes antigos de Jesus que tem aquela musiquinha assim, de fundo, assim, que passava às vezes a semana inteira, né? Eles cortavam os pedaços do filme. Tem um desses filmes que eu tinha muito medo dessa cena, porque Lázaro, ele saía do túmulo do jeito que está descrito, todo enfaixado. Então, eu imagino como foi uma cena assustadora para alguns. Para aqueles que receberiam Lázaro novamente no seu convívio, foi algo incrível, assombroso, mas maravilhoso. O final dessa história foi um final feliz. Mas esse evento de Jesus ressuscitar Lázaro foi o estopim para um dos trechos mais complicados do Evangelho de João, que é o relato da paixão de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro após 4 dias enterrado. E esse milagre gerou uma discussão, tanto entre os fariseus como entre os principais sacerdotes. E o versículo 53 diz: daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Jesus sabia que se ressuscitasse Lázaro, tentariam matá-lo. Ou seja, tirar Lázaro da sepultura seria se colocar nela. Mesmo assim, Jesus operou um milagre. Pois a morte dele, a morte de Jesus, seria a fonte que alimentaria a nossa esperança. O maior exemplo de compaixão da história e a maior demonstração de que a morte e o sofrimento não devem ser minimizados, pois foi para derrotá-los que Jesus teve que morrer. Concluindo, eu acredito que assim como Jesus, diante do cenário de sofrimento e de dor, nós devemos deixar nossos corações serem preenchidos de esperança, porque nós servimos a Cristo, o Deus ressurreto, porque nós sabemos que nada pode nos afastar do amor dele,
de esperança, porque nós acreditamos que a vida não termina aqui, deve se encher de esperança, mesmo diante da maior tormenta. A esperança do depois deve permanecer firme em nossos corações. Mas também, assim como Jesus, o nosso coração deve estar cheio de compaixão. Uma compaixão que sente dor, que sofre com quem sofre, que chora com quem chora, que caminha do lado, junto com quem estiver precisando. Uma compaixão que não permite em nenhum momento que a banalização da morte faça parte das nossas vidas. E assim como Jesus, nosso coração deve estar irado, a ponto de estarmos constantemente inconformados com o sofrimento humano. Mas é aquele inconformado que não fica sem fazer nada. Porque Jesus ele estava irado, e a Bíblia diz que ele estava irado, no termo grego, que ele urrou de ira e agiu. Então a ira contra essa realidade que tem assolado as nossas vidas, deve ser uma ira que nos faz caminhar e agir, tendo atitudes que diminuirão o sofrimento das pessoas, tendo atitudes que contribuirão para um ambiente de menos sofrimento. Vou dar um exemplo. Se nós não aglomerarmos, contribui para que esse período de sofrimento seja abreviado. Lutar contra o sofrimento é não aglomerar. E poderíamos citar inúmeras outras atitudes que o fato de as termos, contribuiria para abreviar o tempo de sofrimento. Todos estamos vivendo um cenário de sofrimento. Se você não está vivendo um cenário de sofrimento, já ore, busque a Deus, busque a Jesus, entregue a sua vida a Ele, porque se você está olhando tudo o que está acontecendo à sua volta e não sofrendo com isso, precisamos orar. Mas é diante desse período de sofrimento e dificuldade que nós devemos permanecer sendo mensageiros da esperança, cheios de compaixão e indignados com qualquer tipo de propagação de sofrimento. E eu gostaria de orar contigo. Gostaria de orar porque às vezes nós estamos analisando a figura de Jesus, mas o seu coração está mais como o de Marta e de Maria. Ou às vezes, o seu coração está como aqueles que ao redor do cenário de sofrimento estavam simplesmente se questionando ou entrando em discussões desnecessárias, como aqueles homens que nós lemos aqui. E eu creio que Deus está querendo transformar a nossa realidade e encher os nossos corações com os mesmos sentimentos que Jesus tinha. Então eu gostaria de orar contigo, que você nesse instante colocasse o seu coração diante de Deus, pedindo para que Ele o sonde e que Ele possa trabalhar em sua vida, assim como trabalhar na minha vida, para que nós possamos ser os mensageiros dele nesse cenário. Deus, obrigado, Pai, porque nós sabemos que ao clamarmos a Ti, o Senhor nos ouve. Obrigado, Pai, porque assim como Marta e Maria pediram para chamá-lo, nós cremos que ao clamarmos por Ti, o Senhor vem ao nosso encontro.
Nós cremos que servimos a um Deus vivo, um Deus que ouve a nossa oração. Obrigado por isso, Deus. E Pai, queremos te agradecer porque a sua palavra constantemente renova a nossa esperança. Obrigado, Deus, porque se tem algo que nada pode afetar, é o nosso destino ao seu lado, Pai. Nada pode afetar o fato de que um dia estaremos contigo. Nada pode afetar o fato de que o Senhor nos ama. Renova, Senhor, essa esperança. Traz clareza, Senhor, dessas verdades e dessas realidades sobre as nossas vidas. Mas Deus, eu creio também, Pai, que há pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que nesse momento a sua vida está resumida a lágrimas. Então, Pai, que o seu Espírito possa nesse instante alcançar esse coração, Deus, trazendo o que for necessário, Pai. Se é um renovo da esperança, que o Senhor renove a esperança. Mas, Pai, se é um tempo de choro, que o Senhor possa, Deus, por meio do seu Espírito, trazer clareza nesses corações, de que o Senhor também chora. De que o Senhor também está ao nosso lado chorando. De que o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento, mas de que o Senhor está nos sustentando. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Porque em um ambiente, Deus, onde os corações longe de Ti possam minimizar o sofrimento humano, nós cremos que o Senhor sofre também. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque nós servimos a um Deus que não está conformado com o sofrimento humano, que não permitiu que a morte vencesse. Então, Pai, desperta os nossos corações, Deus. Traz sobre nós, Deus, uma unção, Pai, de seguidores de Ti, que irão agir e se comportar de forma a aplacar esse sofrimento, Deus. Traz sobre nós consciência, traz sobre nós, Deus, prudência, e nos ajuda, Pai, a chegarmos ao final dessa história, porque nós cremos que o final da história o Senhor vence, que no final dessa história nós ouviremos a Tua voz, decretando a vitória, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por esse tempo que tivemos aqui. Nós estamos tomando um cuidado aqui com toda a nossa equipe, pessoal, a galera do louvor, pessoal da técnica. Então, só para vocês terem uma ideia de como estão as coisas, Cauê, rapidinho, filma a janela ali para nós, por favor. Filma lá. Corta para a janela, diretor. Olha lá. Tá dia aqui, gente. Nossa. É o fuso horário. Você está assistindo o culto aí, nós estamos há 3 horas atrás. Não, brincadeira, gente. Só para explicar. Nós estamos tomando todo um cuidado com os ministros de louvor, com o pessoal da técnica, com toda a equipe que é necessária para que os cultos aconteçam. Então nós gravamos esse culto hoje à tarde e daqui a pouquinho ele vai ser transmitido à noite. Ele é transmitido de uma forma lá de estreia que o YouTube dá, então para nós que estaremos assistindo o culto ali no chat, é tudo ao vivo, normal. Mas nós estamos fazendo dessa maneira, para que todos aqueles que têm sido voluntários nesse período aqui na igreja, não tenham a necessidade de circular após o horário de toque de recolher, né? Porque nós, como igreja, queremos contribuir da forma que for para que esse vírus suma de uma vez, tá? Então, se a forma de nós contribuirmos é não circularmos depois das 8, então não tem por que nós fazermos com que nossa galera aqui circule após esse horário. Então é por isso que nós estamos gravando, logo após esse culto nós vamos gravar mais alguns outros e queremos que em breve esse cenário vai melhorar. Queremos que em breve nós estaremos juntos novamente. E não só junto
com distância. Não, eu creio que em breve, essa semana o pessoal do TBT sacaneou, né? Pô, todo mundo postando foto de retiro, foto, aglomeração no Manaim. Nós estaremos juntos, gente. Estaremos juntos. Novamente, eu creio. Então nós continuamos pedindo oração por todos aqueles que estão enfermos e crendo que logo, logo tudo isso vai passar. Amanhã teremos nosso culto de ceia, no período da manhã, no período da noite. Então prepare os elementos aí na sua casa, o seu pão, o seu suco de uva e vamos juntos celebrar ao Senhor, certo? Saideira, pessoal! É tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou. Só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Valeu, galera!